Fala, meu querido, chegamos com uma questão aqui da FUVEST 2019, questão que fala sobre movimento circular e também sobre a conhecida lâmpada estroboscópica. Então, durante a realização desse vestibular, em 2019, a gente teve alguns problemas. Houve uma chiadeira aí de alguns alunos que entenderam que foi perguntada a velocidade angular de uma polia e em RPM. E aí o aluno normalmente está acostumado a entender que isso RPM é uma associada à frequência e não velocidade angular. Então houve uma boa discussão, a FUVEST manteve o gabarito com que ela fez, ela não anulou a questão, mas deixou a discussão aberta aí, porque velocidade angular, de fato, os livros de ensino médio falam que velocidade angular deve ser associada a radianos por segundo. Então, foi um conceito aí que entrou numa discussão boa, mas que também a velocidade angular pode ser trabalhada em RPM, sim, não há essa necessidade. Mas eu vou tentar principalmente mostrar para você como funciona a lâmpada estroboscópica, porque muitas das vezes o aluno não recebe essa informação para o vestibular, e é que a FUVEST exigiu de você que você conhecesse como funciona a ideia dessa lâmpada. Então ele está falando assim, tinha uma fábrica, um técnico deve medir a velocidade angular de uma polia girando. Então a ideia parecia simples no começo, né? Calcular a velocidade angular de uma polia girando. E aí ele apaga as luzes do ambiente e ilumina a peça somente com uma luz de uma lâmpada estroboscópica, cuja frequência pode ser continuamente variada e precisamente conhecida. Então qual que é a ideia da lâmpada? Ela vai emitir, dependendo da frequência que eu quiser, eu ajusto a frequência e ela manda flashes de acordo com a necessidade que eu tenho. Tá? Essa é a ideia desses flashes, da lâmpada. Agora, quando a frequência do estroboscópico se iguala à frequência de rotação dessa polia, o objeto parece estar parado. Então a ideia é que eu consigo fazer que eu emita a frequência exatamente na mesma frequência de rotação do objeto, ele não parece ter movimento, parece estar parado. Agora, se eu coloco a frequência desse estroboscópico for um múltiplo ou uma fração dessa frequência, aí ele parece que está em um movimento em câmera lenta. Então não é exatamente parado, né? Mas ele parece estar no movimento em câmera lenta. E é o que ele fala aqui, ó. Essa polia, ela tem uma mancha branca na lateral, então, e ele observa que quando a frequência é de 9 Hz, a mancha parece estar parada, apenas parece, né? Então eu não vou garantir que ela esteja totalmente parada. Então a ideia é a seguinte, vou tentar desenhar para você essa polia, tá? E aí se coloca aqui um- uma, uma mancha que era branca, mas aqui pelo fundo ser branca, eu vou colocar uma mancha preta aqui. E aí, conforme eu vou girando, quando eu coloco exatamente 9 Hz, ela parece estar parada. Então, eu posso garantir para você que a frequência aqui da polia, vou chamar de FP melhor, né, do que escrever tudo isso, a minha frequência da polia vai ser N, né, de uma maneira geral, vezes a frequência da lâmpada. Eu vou chamar N, FP é N vezes FL. Na primeira situação, quando ele está, isso aqui é o conceito geral, tá? Então, para que ela esteja parecendo estar parada, eu posso obedecer essa relação para uma lâmpada estroboscópica. Se eu vou ter uma frequência da polia, sendo um múltiplo ou uma fração da frequência que a lâmpada emite. Na primeira situação, quando a frequência emitida pela lâmpada é 9, nós podemos dizer que a frequência da polia vai ser N vezes 9. Essa é a primeira situação que ele passou para a gente. Essa situação está descrita aqui nesse caso. Agora, ela aumenta vagarosamente, bem devagar, a frequência do piscar da lâmpada e só quando ela atinge 12 Hz é que novamente a mancha parece estar parada. E aí qual que é a ideia que se tem, né? Que para esse caso você tem uma frequência da polia, a mesma a polia aqui tá girando, a polia continua girando na mesma frequência, só que a frequência aumentou para 12 e foi o próximo vez que ela ficou aparentemente parada. Então, esse caso, para se manter, eu tenho que ter uma condição de n menos 1 vezes 12. Porque é a próxima situação, né? A próxima vez com que ele ficaria parada. O múltiplo dele seria um número que estaria associada a um número inteiro, menor do que esse. Por que tem que ser menor? Né? Porque eu estou aumentando a frequência. Para aumentar a frequência, se eu aumento a frequência, eu tenho que diminuir
o meu valor de n para que a frequência da polia se mantenha igual. E aí, para a gente resolver isso, a gente tem que montar essa equaçãozinha, porque a frequência da polia é a mesma, né? Então, escrevendo que a frequência da polia é igual à frequência da polia, que não mudou, eu posso escrever que 9n é igual a 12 vezes n menos 1. Boa. Então, eu posso escrever que 9n é igual a 12n menos 12. E aí, isso aqui dá menos 3n igual a menos 12. E aí, esse n dá 4. Então, eu descubro que esse n aqui, a, a, a relação para que seja esse múltiplo da frequência da lâmpada estroboscópica tem que ser 4. Então, associando isso, eu posso dizer que a frequência, a velocidade angular da polia em RPM, a gente pode dizer que vai. Posso pegar qualquer uma das duas, né? Posso pegar, por exemplo, a primeira, deixa eu pegar aqui a primeira, que me fala que a frequência da polia ela é n vezes 9. Como a gente achou que para essa condição o n tem que ser 4, a frequência da polia tem que ser igual a 4 vezes 9, que dá 36 Hz, né? 36 Hz é a frequência aqui a partir do que ele deu de Hz aqui. Só que para a gente transformar 36 Hz para RPM, eu multiplico por 60, né? Você sabe que a ideia da mudança de Hz para RPM é que qualquer coisa que gira a 1 Hz, ele gira uma volta por segundo. Ao longo de 1 minuto, ele deu 60 voltas. Então, a ideia de 1 Hz é equivalente a 60 RPMs, porque 1 minuto é equivalente a 60 segundos, né? Então, se nós temos 60 Hz, multiplica-se por 60, 36, isso daqui dá 2.160 RPMs. E aí a gente chega na solução desse exercício que perguntou para a gente qual que era a velocidade angular, e aí a resposta aqui foi de 2.160 RPMs, chegamos na alternativa A aqui. Bom, então a ideia é, se você puder, eu colocarei, se você pode procurar que eu vou fazer um vídeo, um shorts aqui falando sobre a lâmpada estroboscópica para você poder ter uma ideia. Eu vou mandar também o link embaixo aqui para você entender como funciona uma lâmpada estroboscópica, mas essa é a proposta da nossa montagem. Belezinha? Então, esse é o exercício que caiu na FUVEST 2019 e que traz para a gente a pergunta sobre a velocidade angular da polia. E aí, se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui. Se não, não se esquece de escrever por aqui. A gente está com essa meta de 20 mil e já estamos chegando por lá. Grande abraço e até a próxima. Valeu!